em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez está no ar o programa Medicina em Destaque, trazendo para você curiosidades, informações acerca da nossa milenar ciência, a medicina. Todas as vezes, todos os nossos programas, trazemos aqui convidados que fazem da sua arte um hino sagrado em defesa da vida, em defesa da saúde. Hoje não será diferente. Vamos apresentar aqui daqui a pouco, um pouquinho, peço permissão a vocês para dar uns parabéns à nossa Faculdade de Direito de Maceió, da nossa queridíssima UFAL, que hoje faz 73 anos. Foi uma festa belíssima ontem na Casa da Palavra e também fui convidado até para fazer um cordel. Esse cordel será publicado, mas permitam-me no início do nosso programa até dizer o último verso, a última estrofe desse cordel que diz: pesquisa, ensino, extensão, com êxito sempre produz, generalista para o SUS é a sua maior missão. Tratamento, prevenção, acolhimentos humanos, benefícios soberanos, todo dia ela recebe. Parabéns para a FAMED por seus 73 anos. Parabéns muito especial a toda a equipe ontem na Casa da Palavra. Vou mostrar algumas fotos em seguida, tá? Mas agora, trazer aqui o nosso convidado especial do dia de hoje, que ele é um alagoano, um prata da casa, gema da nossa terra queridíssima das Alagoas, mas a natureza o levou para São Paulo, para terras longínquas. Mas quem bebe a água das Alagoas sempre volta, e eu acredito que voltou para ficar. Nosso queridíssimo Manuel Murcia, anátomo patologista, com ele a palavra que nós passamos agora. Seja bem-vindo ao nosso programa. É com muita alegria que eu participo deste programa. Queridos telespectadores, uma boa tarde para vocês, e para mim é uma honra estar aqui. Primeiro, como foi a sua entrada na UFAL? Como é que resolveu fazer medicina? Eu resolvi fazer medicina, professor, porque eu tenho um irmão mais velho que reside em São Paulo, ele é pediatra. Sim. Então ele foi a minha, vamos dizer assim, inspiração. Perfeito. Aí eu fiz o terceiro ano colegial no Colégio Estadual, que hoje já não existe mais, era próximo ali ao Colégio São José. Aí prestei vestibular na UFAL para medicina. A prova foi no Trapichão, mas não só da Faculdade de Medicina, de todas as faculdades da Universidade Federal de Alagoas. E o número de vagas eram 70 vagas. E por bondade de Deus, por misericórdia de Deus e nosso esforço, ainda consegui tirar no 21º lugar. Olha, que maravilha. Né? Na época tinha 1.000 e tantos candidatos. Eu sei que era 11 candidatos concorrendo por uma vaga. E por bondade de Deus ainda consegui tirar do 21º lugar. Que bom. Fecha, né? Família humilde, né? Assim como a Família minha. humilde, eu sou filho de operário, da Altinga Leão, seu Henrique Manuel e a dona Olívia Bernardo, que já dormem no Senhor. E a prole dele, eu sou o sexto, nós somos 9 irmãos. E médico tem eu e tem o pediatra, que eu já falei que mora em São Paulo. E ele não pensa em voltar também? Ele está pensando em voltar, ele está pensando. Se Deus permitir, eu acredito que até o final do ano ele volta. Porque ele já aposentou, inclusive o Conselho Regional de Medicina de São Paulo mandou uma medalha de ouro para ele em 1971, pelos 50 anos de serviços prestados como pediatra à Sociedade Paulistana. Que maravilha. E a anatomia patológica, antes de anatomia patológica, seus caminhos na universidade, pelo que eu vi ontem, conversei com alguns dos seus colegas de turma, ele tem assim, um carinho muito especial pela sua pessoa. Mas assim, como professores, que nomes você lembra assim? Obviamente não precisa citar todos, mas assim... Eu me lembro muito da professora de saudosa memória, Valéria da Hora, que era filha do primeiro cardiologista de Maceió, Sebastião da Hora, que
que ontem, pelas palavras da doutora Ângela Canuto, foi ele que trouxe o primeiro aparelho de eletrocardiograma para Maceió. Verdade. E eu fui monitor da doutora Valéria Hora, porque eu tinha muita estima. E ela, eu sei que também tinha muita estima por mim, pelo fato de eu ser um deficiente físico e ter, me permito dizer que eu fui um exemplo de superação para ela. Maravilha. Eu ocupo a cadeira do 1,8 m da academia, né, que o patrono é Sebastião da Hora, e ela foi a sucessora. Agora eu estou nessa sequência, né, até ser substituído por outro, né? Deus sabe o dia que a gente, como é que você disse assim, vai ser acolhido, né? Ser acolhido. Nas mãos de Deus. Maravilha. Então, outros professores que, bom, só a professora Valéria Baixa, né? Ela também foi minha professora. Outro professor que marcou muito também foi o Ismagato. Sim. O doutor Ismar fazia seminários de histologia, ele tinha uma didática excelente para que a gente aprendesse histologia. Eram muito bons. Outro professor também de saudosa memória, que era um expoente da anatomia patológica, era o professor Roland Simon. Sim. O professor Roland Simon, na década de 90, eu tive o privilégio de ir com ele para Recife, para um congresso latino-americano de patologia. E eu observei que todos os patologistas de nome do Brasil opinavam a respeito dos casos que ia para a discussão. E no final sempre deixavam para o Adonis Carvalho, que era de Recife, e o professor Roland Simon dar a palavra final. E quando ele batia o martelo, o diagnóstico era aquele. Perfeito. Em estágios, foi Santa Casa? A residência médica na Santa Casa, depois mestrado na Universidade de São Paulo. E a decisão foram esses expoentes, óbvio, não seria menos, né? E para escolher a anatomia patológica como sua especialidade. Eu fiz mestrado, professor, porque quando eu acabei a residência, eu fui num congresso lá no AMB de oncologia, que quem era o coordenador era o professor Sampaio Góes, que foi o fundador do Instituto Brasileiro de Controle de Câncer de São Paulo. E quando eu entrei no salão, que já estavam projetando, aí alguém falou assim, Messias, e em São Paulo ninguém me chama Messias, só me chama Manuel. Sei. Aí quando eu vi Messias, eu digo, só pode ser gente de Maceió. Aí quando eu li, era a doutora Valéria da Hora. Oh, meu Deus. Ela disse, meu filho, sente aqui do meu lado. Eu sentei. Ela disse, meu querido, você tem intenção de voltar para Maceió? Eu disse, tenho. Aí ela disse, você precisa fazer mestrado. Eu disse, eu já estou fazendo, doutora Valéria. Olha, você deu um jeito de defender a tese, porque em setembro vai ter concurso no CCBI. Sei. E como você foi meu monitor e eu conheço a sua capacidade de ensinar, vai ser uma vaga só, a vaga é sua. E eu vou conseguir uma contratação no Centro de Ciências da Saúde, Sim. que hoje não está o CISAL, né? o CISAL. E eu voltei em setembro de 82, um carro dramático que eu tinha, eu paguei o transporte e vim. Aí, quando cheguei no CCBI, tomei posse. Quando eu fui no Centro de Ciência da Saúde, o doutor Elmano Sim. disse, Messias, o doutor Duílio Marcília quer falar com você, antes de você assinar a posse. Aí eu fui falar com o doutor Duílio, aí cheguei lá, doutor Duílio, o doutor Elmano disse que o senhor quer falar comigo. Eu disse, é. Aí eu disse, eu vim assinar às 20 horas aqui do Centro de Ciência da Saúde. Ele disse, não, mas não tem 20 horas aqui para você. Aí eu falei, a doutora Valéria me ligou ontem, dizendo que tinha conseguido 20 horas para mim. Ele disse, não, ela não mentiu, tem. Mas eu estou guardando essa vaga para o Ricardo Uli. Você conhece o Ricardo Uli? Eu conheço, eu fui monitor da turma dele, eu formei em 77, ele em 78. Pois é, ele está fazendo residência em anatomia patológica com Adonis Carvalho. E a vaga é dele. Aí eu agradeci, falei para ele que eu tinha vindo para Maceió, porque quando eu fui para São Paulo para residência médica, eu não levei carta de apresentação de ninguém e que eu tirei em terceiro lugar no concurso, que depois eu tinha feito mestrado na Universidade de São Paulo e eu disse para ele, se eu me permita dizer que eu acho que eu tenho uma bagagem boa de anatomopatologista e eu queria transmitir para as gerações futuras
de Maceió, mas se não tem, paciência. Aí, professor, eu fiquei só com 20 horas. Lá em São Paulo? Não, aqui mesmo, aqui, no sei. CCBI, só fiquei com 20. E eu montei laboratório de anatomia patológica no laboratório clínico do Dr. Jorge Holanda e da Rosana, o Sim. Proclínico, que ficava na Pedro Monteiro. Certo. Mas quando chegou em dezembro, a dona Dilma, esposa do Teotônio, faleceu de câncer de mama. Aí o Jorge e a Zana disse: Messias, a gente vai vender o laboratório. Você compra? Aí eu disse: olha, Zana, você sabe, ninguém é rico da minha família, mas eu tenho um irmão aqui, o Hélio Petrúcio, ele é o contador da usina Leão. E ele pode fazer um empréstimo com a usina Leão para comprar o laboratório e ir pagando para ele. Mas eu disse: mas eu só faria isso se eu tivesse um sócio que fizesse patologia clínica da minha confiança, porque eu sou anatomopatologista, eu não sou patologista clínico. Aí eles disseram: puxa, que pena, né? Aí eu disse: porque 90%, 95% o movimento era patologia clínica. Sim. Patologia cirúrgica, no máximo 8%, 10%. E às vezes que entrou alguma peça cirúrgica, por exemplo, eu me lembro de um apêndice secal, era de uma tia da Rosana. Eu não ia cobrar, Sim. porque era da filha da dona do laboratório. Citologia era o movimento maior que tinha. O do Teotônio Vilela quis credenciar na época não era SUS, era INPS, mas ele não conseguiu. Então as citologias eram só particulares. Aí quando foi, o concurso era para ser em dezembro. Aí a amnistia, quando foi em novembro, todas as federais do Brasil entraram em greve por aumento de salário. Aí a Esté Figueiredo Ferraz suspendeu o concurso sine die. Sim. Aí quando chegou em dezembro, a minha contratação era até dezembro, eu estava descontratado. Aí eu morava aqui, meu pai tinha alugado aqui uma casa na Amélia Rosa, que hoje é Antônio Gomes de Barros, Isso. que é paralela aqui, e tínhamos alugado uma casa aí. Aí, quando eu cheguei na minha casa, o meu falecido pai, o Henrique Manuel, disse: meu filho, o seu irmão pediatra ligou para você, para saber como é que você está. Eu disse: olha, ele está muito desanimado, porque não teve as 20 horas do Centro de Ciência da Saúde e a UFAL suspendeu o concurso. Aí eu disse: papai, o que é que eu faço? Ele disse: ligue para ele. Aí eu liguei. Aí liguei, ele disse: meu irmão, lembra que você fez um concurso no servidor público estadual? Eu disse: me lembro. Você passou, você tirou em terceiro lugar. Olha. Aí eu disse: foi mesmo, foi. E chegou um telegrama aqui em casa, que eu era solteiro, morava com ele, para você, tinha uma semana para assumir o emprego. Se você não assumir, vou chamar o próximo da lista. Aí eu disse: tá, meu irmão, acho que eu vou. Aí desliguei e disse: papai, o que é que eu faço? Aí disse: meu filho, olha, você é o único filho que não está solteiro. Aliás, tem o de São Paulo que não era solteiro. Se você quiser ficar, você fica. E se você quiser ir, vá com a minha bênção. Eu disse: mas papai, o que é que o senhor acha? Eu disse: meu filho, quando você veio para cá, parecia que você estava com a faca e o queijo para prosperar na vida profissional. Mas nada deu certo. Se eu fosse do seu lugar, eu voltaria. Maravilha. E assim eu voltei, e em 1983 eu assumi o emprego no servidor público estadual, né, de São Paulo, como monitor para ensinar os alunos, os residentes, anatomia patológica e para fazer as reuniões. Maravilha. Vou pedir o Emerson, coloca aí, Emerson, alguma das fotos. Vamos começar por uma que ele enviou. Isso aqui são os 73 anos, ontem, lá na Casa da Casa da Palavra. Esta é uma foto, olha, pode olhar ali naquele lado, está aparecendo. Não é? Ah, A sua é da sua formatura, né? Foi.
Isto, momento de brilho, né? Tem uma outra. Vem a seguinte. A outra eu fui orador. Foi o orador? Da Foi turma. lá? Estou fazendo o discurso ali. Eu no fui orador CCB. da aula da saudade, mas foi onde essa formatura? Lá no CCBI mesmo, naquele salão nobre, né? A colação de grau foi no Trapichão, mas não só a gente, era todas as faculdades. Sim. Aí a turma me escolheu para ser orador, Olha. por um nome de idade. Aí, como no Trapichão não tinha orador, aí eu fiz o discurso na aula da saudade, no CCBI. Ah, que bom. Coincidência minha foi também na aula da saudade, né? Foi maravilha. Muito bem. Mas vamos fazer a sequência de fotos da Casa da Palavra, ontem, essa solenidade. Você consegue passar para essa TV aqui? Não, né? Fica na frente. O senhor formou na UFAL em que ano? Formei em 87. 87. Meio do ano. Esse foi o ano que nasceu a minha primeira filha. E foi? Você estava lá nesse período. Em 81 que eu fiz escola técnica inicialmente, né? Fiz química industrial. E depois resolveu fazer medicina. É uma história bonita também, de superação, né? Meu pai era trabalhador rural, trabalhava na roça. E a gente chegar a esse momento, onde chegou, né? Acho que fé, determinação, né? Com certeza. Os pais orantes também. Uhum. Meu pai foi um orante por excelência. E coincidentemente eu vim morar na casa de um tio aqui em Maceió. De Viçosa veio para cá. Vim para cá, morando na casa dele, que esse também era orante, mas ele era evangélico, da Assembleia de Deus, né? Que bênção. E era presbítero, e eu fiquei lá um tempo. Minha mãe disse, olha, cuide, não cause decepção aos mesmos. E dia de sábado eu estava passando cera cachorro para brilhar na casa. Quando eu morava em Utinga, eu também passava na casa dos meus pais, eu passava cera cachopa e encerava com enceradeira valita. Isso, verdade. Então vamos fazer essa sequência de fotos de ontem, né, lá na Casa da Palavra. Essa é a mesa, foi formada. Odilon é o reitor, né? Não, Tonholo. Tonholo. E o senhor é? Gerson Odilon. Ah, por isso que eu fiz confusão. Vou chamar o senhor só de Odilon. Fica olhando naquela câmera ali. Nessa? A professora Ângela Canuto lá na frente. Mas coloque mais. Ao Davi, nosso... O Davi é egresso, né? Também. Tonholo e Francisco. Olha aí a equipe, a vice-reitora, a professora Ângela. A vice-reitora é evangélica, é? Não sei. Porque quando no momento de declamação das poesias... Quando cantaram o hino evangélico... Vamos dar sequência. Me diga uma coisa, vamos falar agora da anatomia patológica. O que é anatomia patológica para os nossos telespectadores? Eles são curiosos. A anatomia patológica é o estudo das doenças. Então, todo anatomopatologista, primeiro, ele tem que conhecer a fundo o que é normal, que se chama histologia. Sim. Aí, depois que ele conhece bem tudo que é normal, ele passa a estudar as doenças, desde o tecido, a pele, até o osso. Qual o processo, né, de estudo? E através de biópsia, através de aspiração, como é que se obtém o material? Professor Odilon, os materiais podem ser feitos por punção por agulha aspirativa. Por exemplo, o paciente tem um nódulo de tireoide. Sim. Aí o endocrinologista pulsiona com agulha fina, né, que a gente chama PAF, pulsão de agulha fina. Já na minha especialidade, PAF é projetil de arma de fogo. Aí esse material, a pulsão por agulha fina, ela é colocada numa lâmina de vidro, né? Na verdade, o material vem da seringa. No laboratório de anatomia patológica, o técnico, ele coloca aquilo e cora pelo HE, que é o método mais comum, a hematoxilina e eosina. Depois se coloca uma lamínula e o patologista vai examinar no microscópio para ver se aquilo é um bócio, que é benigno, ou para ver se aquilo é carcinoma, que é maligno. Também se faz punção aspirativa de fígado, com agulha de V. Silverman, mas aí já é uma biópsia também. Aí
Ali dá para falar se é uma esteatose, se é uma cirrose ou se já é um câncer. E a biópsia de anatomia patológica mesmo é um fragmento maior, né? Por exemplo, se for um fibroadenoma, tem um procedimento que é muito importante do patologista, que é exame perioperatório. Sim. O que é exame perioperatório? É o exame que o patologista faz na congelação. No momento da cirurgia. No momento da cirurgia. O cirurgião, por exemplo, ele tira um nódulo. Vamos supor um nódulo de mama, né? Aí o patologista examina. Se ele disser benigno, ele extirpa o nódulo. Se falar que é maligno, significa que é câncer. Então ele vai tirar ou um quadrante ou um setor, e se for um estágio avançado, vai fazer uma mastectomia radical, né? Sim. E geralmente se pesquisa linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? É o primeiro linfonodo que se tem aumentado na axila, quer seja direita ou esquerda. Sim. E ali o patologista congela. Se quando ele examinar não tiver nenhuma metástase naquele, então o mastologista vai fazer só uma setoré ou uma quadranté. Se falar que tem metástase, ele já sabe que a doença está avançada, ele faz a mastectomia radical. Qual a diferença assim, entre a biópsia propriamente dita e o anátomo patológico? A congelação é que na congelação o corte ele é grosso, o corte é 5 micra, porque o aparelho que corta não dá para cortar menos fino. Aí quando vai para a parafina é 3 micra, aí o corte é mais fino. Se faz também o Papa Nicolau, né? Papa Nicolau, exatamente. O Papa Nicolau é colhido pelo ginecologista, né? Com a espátula, coloca-se o espéculo na vagina da paciente e com uma espátula ele colhe do fundo de saco vaginal, aí põe numa lâmina. Em outra lâmina ele põe da ectocervice e da endocervice e põe na lâmina também. E isso vai para o laboratório de anatomia patológica, se cora pelo mesmo método do HE. Sim. Aí, quando é benigno, não tem célula maligna nenhuma. Agora pode ter NIC1, que significa neoplasia intraepitelial cervical grau 1. Isso nunca evolui para câncer. Já o NIC2 e NIC3, que é neoplasia intraepitelial cervical grau 2 e neoplasia intraepitelial cervical grau 3, essas evoluem para câncer. E o vilão disso daí é o papiloma vírus humano. Agora, até NIC3, o tratamento preconizado é fazer conização com alta de alta frequência. E isso é feito pelo ginecologista. A conização... Nem todo ginecologista faz, né? Nem todos, mas é o por profissional indicado para fazer. Por exemplo, a doutora Luísa Daura, que estava conosco ontem. Já foi entrevistada nossa aqui. Ela estava na Casa da Palavra, ela fez uma conização com alça de alta frequência da taça, filha do doutor Narciso, que foi, além de colega e amigo. Doutor Narciso, eu reputo pelo dos melhores cardiologistas de Maceió. Verdade. Tá? E essa conização, ela pode, seguida de biópsias, né? Ou colhe algum material para evoluir para uma esterectomia parcial ou total, né? Geralmente, até NIC3, só se faz a conização de alta frequência. Se o carcinoma for microinvasivo, se amputa só o colo uterino. Sim. E se for invasivo mesmo, aí se faz uma esterectomia simples. Se faz somente a exéresis do útero. Bom, vamos dar sequência, mas assim, a formação do anatomopatologista, ela compreende os 6 anos de faculdade, 2 anos de residência. Você fez residência por lá ou já foi direto para o mestrado? Assim? Não, primeiro tem que fazer residência na Santa Casa. Fez na Santa Casa. Fiz 2 anos. Aqui hoje, na Santa Casa daqui? Não, na Santa Casa de São Paulo. De São Paulo, aqui na época não existia residência. Atualmente, professor Odilon,
a residência da anatomia patológica é 4 anos. Na minha época era 2. Agora está 4 anos. Agora está 4 anos. Imagina. Existem 4 profissionais que devem conhecer, assim, ter um leque, ser flex em medicina. Né? Um é o clínico geral, né? O outro é o anatomopatologista. Isso. Vou puxar aqui, brasa para sardinha, o médico legista também, que deve ter um conhecimento, né? E o imaginologista, né? Que ele trabalha lá com imagens e deve ter uma formação, assim, eclética, né? Da medicina. Olha, podem dizer que eu estou puxando brasa para minha sardinha. Eu sei. Mas eu acho que todas as especialidades médicas precisam de um diagnóstico anatopatológico. O dermatologista precisa saber se aquilo é um vaso celular, se é um espino celular, se é um melanoma. O ortopedista, tudo bem que fratura, isso não precisa de patologista. Mas para ele saber se é um osteosarcoma, se é um condrosarcoma, se é um condroma, se é um osteocondroma, ele precisa do anatopatologista, né? Então, eu acho que entre todas as especialidades menos a cardiologia, é a única que não precisa de um anatopatologista. Por que menos a cardiologia? Eu acho que precisa também, não? Só se é muito raro você ter um tumor no coração, e geralmente o tumor do coração ele é benigno, né? E o próprio cardiologista, quando ele faz o ecocardiograma, ele vê uma alteração, um acúmulo de gordura e já sabe que é lipoma. E aquilo ali não vai tirar, não tem como tirar. Também uma endocardite não consegue biopsiar, né? Nem punção? A endocardite sim, o senhor agora me pegou. Um endocardite, ele biopsia, mas o diagnóstico que vai preponderar não é nem do anatomopatologista, vai para o bacteriologista para dizer se aquela endocardite é bacteriana. Certo. Vai fazer uma cultura numa placa, aí sim. Existem também aquelas válvulas, né, que tem... Exatamente. Quando, por exemplo, quando se tira uma estenose mitral ou tricúspide ou da válvula órtica, geralmente vai para o anatomopatologista, porque examinando a gente pode dizer se aquilo foi de origem reumática, que reumatismo é pelo estreptococo beta-hemolítico ou não. Do grupo A de Lancefield. Né? Nossos professores ensinaram bem. Para mim, quem se dava isso era a Arlene Cavalcante. O pessoal da Reumato, né? Maravilha. Muito bem. E às vezes eu lecionei a disciplina habilidades médicas e depois de você fazer a identificação, de fazer um QPD, né? A queixa principal e duração, o HDA, a história da doença, ter que fazer uma investigação sistemática, e aí como se fosse passando um scanner, né? Desde o ouvido, o olho, etc. Se você tem alguma patologia na boca, alguma cárie ou qualquer coisa, você pode até correlacionar se o paciente tem essa endocardite, se deve à porta de entrada. Exatamente, a porta de entrada. É bonita a medicina. Perfeito, quando você faz isso, exatamente. Né? Fica bonito. Nós vamos ver alguns vídeos agora, alguns eu consegui lá na Casa da Palavra, outros foram enviados hoje. Professor Gerson Delon, é um prazer imenso participar do seu programa novamente. E hoje com meu querido professor, colega, doutor Manuel Messias, que retorna a Alagoas depois de mais de 3 décadas em São Paulo, servindo a patologia do Brasil. Ele foi residente da Santa Casa de Misericórdia, ele fez mestrado na USP e é um exemplo, foi nosso colega de turma e é um exemplo de pessoa e de profissional. Parabéns, Messias, estamos aqui de portas abertas para você, aqui na sua terra, que é Alagoas. Sua fã, né? Ela é. Estava prestando assim, rasgados elogios à sua pessoa e admiração. Mas deu para perceber, com as palavras dela, de que toda a turma sentia um carinho muito especial, né? Até por conta da inteligência, né? Uma enciclopédia ambulante, professor Manuel Messias. Temos outra aí, por favor.
Grande Gerson, gostaria de parabenizá-lo por estar entrevistando o Dr. Manuel Messias. Nós fomos colegas de turma. Messias sempre foi um acadêmico talentoso, dinâmico, depois se tornou um profissional da mais alta competência. Hoje, patrimônio da anatomopatologia brasileira. Professor Ricardo, maravilha. O que é que diz esse rapaz? Ricardo foi uma bênção que Deus colocou na minha vida. Eu, na época, filho de um operário de usina, como eu já falei, meu pai não tinha condições de me dar um carro, e Ricardo tinha um Volkswagen, que foi o Luciano Nogueira, que era avô dele, pai da dona Fauna, o presenteou com o Volkswagen. E Ricardo me pegava em casa, na porta de casa, me levava para o FAO e me trazia de volta e me deixava na porta de casa. Porque Deus faz assim, Deus prepara pessoas para ajudar pessoas. E Ricardo foi assim, foi um anjo, entre aspas, que Deus preparou para me ajudar, né? Porque a maioria dos colegas que não tinha carro ia até a Praça Centenário, para ali na Praça Centenário ficar dependendo de algum colega que passasse e parasse o carro para dar carona. E Ricardo não. Ricardo me pegava na porta da minha casa, era uma entrega delivery. Me pegava delivery e trazia de volta delivery. Quando a gente vê um homem assim, da escola, o professor Ricardo, né, abnegado por essas... tudo que ele faz, né, desde a ortopedia, pelos cursos que ele promove de emergência, e essa preparação de jovens para a eloquência, né, para... Nesse curso de comunicação, a gente sabe que a coisa não nasceu assim com uma varinha mágica de uma fada. Com né? certeza. Tem toda uma construção, né? Essa construção está de sempre fazer o bem. Com certeza, professor Gerson. Tem um carinho muito especial por ele. Foi escolhido o Paranifo da minha turma. Ele estava chegando. Já foi. Foram 2 Paranifos. Ele e o professor Ricardo Roli também, né? Porque era... Ricardo Roli hoje é o chefe da anatomia patológica daquele que tem na Gruta de Lourdes, o Hospital Arthur Ramos. Arthur Ramos, isso. Sempre trabalhou lá. E nós escolhemos pessoas simples, né? Que tinha essa linguagem muito próxima de nós, né? Tanto com a questão da realidade dos estudantes, como também toda uma história de vida. E o patrono, não escolhemos políticos, mas sim nossos pais. E acredite, eu acho que nas formaturas da UFAL foi a única que não teve festa. Só a solenidade e todo mundo para sua casa, porque nós não tínhamos um centavo para fazer a festa. E a formatura do senhor? Foi na Casa da Indústria. Na Casa da Indústria, onde o professor Ricardo foi o orador. Né? E o senhor foi o orador da Aula da Saudade? Da Aula da Saudade, lá no CCBI, com o doutor João Macário, que também foi já falecido. Né? João Macário já faleceu. De que o João Macário faleceu? Eu participei da necropsia do mesmo. Ele teve uma morte súbita e o pessoal queria ver se não fazia a perícia. Né? Um queria botar que foi infarto, o outro botava que foi desconhecida, mas eu fui até... Mas, segundo os seus conhecimentos, o senhor achou que... Não, nós levamos o corpo lá para o serviço de verificação de óbito e tinha lá, até macroscopicamente já dava para ver a área de infarto. Foi infarto agudo do miocárdio. Isso é bom, tanto do ponto de vista de história da doença, né, como do ponto de vista legal. Porque às vezes tem um seguro e só recebe se tiver um diagnóstico anatomopatológico. O Macário foi da turma da Lídia Antunes, da Ângela Albuquerque, filha do saudoso Cláudio Albuquerque. Sei. Cardiologista, né? A Ângela está em São Paulo. Que bom. Ela só faz fonoecocardiologia infantil. Sei.
Dentro de um laudo de biópsia, o laudo de anatomia patológica, o que é que vem escrito? O que é que se coloca? Primeiro, o exame macroscópico. Da peça que recebeu. Certo. O que é que se coxa no exame macroscópico? Dependendo da víscera, você tem que dar medidas e dar o peso e descrever macroscopicamente. Depois do exame macroscópico, vem o exame microscópico. É uma descrição minuciosa e detalhada do que a gente vê na microscopia. E no final, o diagnóstico. E você pode pôr uma nota conforme você ache pertinente. Por exemplo, eu já vi exame anatopatológico em São Paulo que havia uma suspeita de que fosse coriocarcinoma. Aliás, era um diagnóstico de coriocarcinoma. Aí a gente põe uma nota, sugere-se a cada 3 meses fazer um novo exame. Né? Maravilha. E nessa descrição, o que é que enxerga lá? A conformação das células, quais são? O que é que faz assim ser? É um pouco diferenciado, muito diferenciado? Quando uma neoplasia é pouco diferenciado, tem um bom prognóstico. Moderadamente, como o próprio nome diz, more or less. More or less. E quando é altamente diferenciado, são neoplasias muito invasivas e o prognóstico é péssimo. Porque altamente diferenciado, a conformação das células já está num ponto onde se percebe que mesmo que cessem o agente etiológico, não tem como parar. Não tem como parar aquele tumor. Maravilha. Por que não há biópsia de próstata? Se tiram assim 10, 12 amostras? Porque isso aí se chama biópsias randomizadas de próstata. E o urologista ele faz sempre da periferia, que é o local onde se origina o câncer de próstata. Então ele faz 6 biópsias randomizadas do lobo esquerdo da próstata e 6 biópsias randomizadas do lobo direito, né? Certo. E ele marca com letras que no laboratório, o macroscopista no laboratório vai colocar aquelas mesmas letras que ele colocou. E que orientam bem, né? Que orientam bem. E se classifica pelo método de Gleason. Quando o método de Gleason é um Gleason 4 ou 5, significa que o tumor é bem diferenciado. O Gleason vai até 10. No Gleason 10 significa que é altamente diferenciado. E dá para se detectar infiltração perineural também. E é importante que a cápsula da próstata venha, para no laudo o patologista dizer se há invasão de cápsula ou se tem extensão extraprostática. Que outra patologia tem esse mesmo procedimento? Mama, algum tumor de pulmão, qualquer coisa nesse sentido? Pulmão, sempre o pneumologista ele deve mandar um segmento da pleura parietal, porque se o tumor tiver só na pleura visceral, o prognóstico é melhor. Se já comprometer a pleura parietal, significa que a doença já é sistêmica. E por exemplo, pode ter origem, mesmo que seja pleural, mas a origem é parietal, né? É por continuidade? É por contiguidade. Contiguidade, né? Ou contiguidade ou invasão angiolinfática. Se faz alguma citologia em líquido pleural? Bastante. Todo derrame pleural é preconizado que se mande para o laboratório de anatomia patológica, porque aquilo pode ser só uma pneumonia. Certo. Aí o líquido pleural ele é amarelo citrino. Se for hemorrágico, porque tem pneumonias virais que o líquido fica, também tem que fazer. Mas, eventualmente, aquele derrame pleural pode ter célula neoplásica, né? Eu tive uma colega que já foi recolhida para a eternidade, a Lúcia Cavalcante, inclusive ela nos procurou lá em São Paulo, ela foi operada com
vamos dizer, o Papa de cirurgia torácica do Sírio-Libanês, o Dr. Ângelo. Sim. E ela já foi com o diagnóstico daqui de carcinoma de pulmão. Não. Foi o nosso colega de turma, o Dr. José Pinto, que ele é pneumologista. Aham. E já foi com esse diagnóstico. Aí ela operou com o Dr. Ângelo no Sírio-Libanês. Aí ela teve 2 derrames pleurais. Nos derrames pleurais dela deu negativo. No terceiro derrame pleural, aí já deu positivo. Positivo. Patologias de intestino terminal, por exemplo, de cólon, né? São comuns, por exemplo, se faz na própria colonoscopia, pode fazer também uma lavagem ali, colher algum material nesse sentido? Com certeza. Por exemplo, tem os tumores benignos, que geralmente são os pólipos, né? Certo. Tem pólipo serrilhado, pólipo hiperplásico e pólipo adenomatoso. O pólipo adenomatoso, todos os 3 têm que se retirar, mas o adenomatoso deve se retirar com o pedículo e, se possível, com margem de segurança, porque o adenomatoso é que pode evoluir para um adenocarcinoma. Esses tipos de tumores têm origem assim exógena, algum fator alimentar, ou ele já é uma história hereditária, genética, essas coisas? Depende de genética. Genética mesmo. Tem um gene, que eu não me lembro no momento qual é o gene, que já predispõe a pessoa a ter aquele tumor. Lavados também, né? Ou lavados ou a própria biópsia. Maravilha. Tem mais um vídeo aí? Também esse nós fizemos lá na hora. Professor Gerson, eu sei que você vai entrevistar o professor Messias amanhã lá no seu programa da TV Mar, mas assim que possível estarei lá para marcar posição, falar um pouquinho da nossa universidade, desse dia maravilhoso dos 73 anos de FAMED. O reitor não foi? Fez um discurso assim, foi muito bom, né, contando a história. E professor Gerson, quantos anos que a pessoa fica como reitor? 4 anos? 4 anos, 4 anos. Maravilha. A professora Ana Deise, eu acho que teve algum motivo, não compareceu lá, mas foi uma reitora também que se destacou pela... Foi antes desse aí? Foi. Não, foi bem antes. Bem antes. Né? Mas foi ela que... O Rogério, esposo da Thelma da minha turma, foi reitor. A professora Ana Deise foi depois. Foi depois do Rogério. É verdade. Ele era químico, foi professor de cursinho. Eu estudei no cursinho dele. Ele foi? Foi. Maravilha. Eu gostava, sonhava ter aula lá no cursinho, mas não tinha... Na verdade, meus pais tinham muitas limitações com relação esse aí, a isso. Pelo menos, o meu pai bancou para eu fazer o cursinho de Química com o Rogério. Tem uma professora de História lá que eu sonhava, né? Que eu até disse, quem sabe eu vou gostar de História, mas ela, quando falava das guerras, ela soltava as armas lá, gritando. É muito bonito. Professor Manuel, nos fale da pandemia. Tem uma portaria, eu esqueci o nome, mas assim, também nos atingiu, como legista, que era uma proibição dos exames nos serviços de verificação de óbito e nos institutos médicos legais. O que acha dessa proibição? Houve um prejuízo para a medicina? Proibiram fazer exames? Exames de Covid dentro do serviço de verificação de óbitos. Né? E também de abrir corpo de mortes violentas dentro do Instituto Médico Legal. E começou numa portaria que veio de São Paulo. Aí se alastrou. Mas, professor Gerson, o senhor acha que para fazer diagnóstico de Covid precisava fazer autópsia? Não, dá o diagnóstico, porque poderia morrer de outra coisa que não de Covid. Perfeitamente, não é? E sendo de Covid, quais os órgãos principais a serem atingidos? As questões das embolias. Eu acho que a medicina perdeu muito. Isso é um ponto de vista? Eu acho que o principal órgão que o Covid atinge é o pulmão, né? Mas, quiçá, tem todo o sistema circulatório, se alguns problemas embólicos aconteciam, né? Poderiam ser diagnosticados e poderíamos ter aprendido mais. Né? Acredito que os meios de proteção, né? Pelo menos lá no ML, recebíamos todos os equipamentos, entrávamos como se fosse astronautas, e ainda hoje porque... Com os EPI, os EPIs, né?
entrávamos como se fosse. Nós ainda hoje temos essa medida, que é a questão da biossegurança. Mas, do seu ponto de vista, assim, não perdeu muito a medicina em termos de conhecimentos? Acho que sim, eu acho que sim. Maravilha. Percebi e recebi seu aqui um panfleto como um homem, né, fervoroso e que tem Deus como um caminho a ser seguido, até pelo panfleto aqui, o caminho para o céu. Como tem sido essa relação com Deus na sua atividade profissional e na sua atividade como pai, como família? A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi em 1985, eu ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como meu salvador pessoal, né? Antes de eu aceitá-lo, eu me lembro que muitas vezes eu saía lá em São Paulo com amigos, às vezes o salário que eu ganhava na residência eu gastava numa noite, em jantares, em boates. E um dia eu cheguei em casa, acho que era um domingo de Páscoa. Aí eu joguei a chave em cima do móvel do meu irmão e sentei no sofá e disse: mas a vida é isso. A gente come, dorme, depois morre e vai para debaixo da terra. Não é possível que não exista uma vida eterna. E, por misericórdia de Deus, eu depois tive uma enfermidade, que eu não vou entrar em detalhes, sim, que eu achava que eu estava com AIDS, porque em 85 foi o ano que eclodiu a AIDS lá em São Paulo, e um dos principais sintomas era a diarreia, né? Sim. Mas eu fiz testes em vários laboratórios, fui no servidor onde eu trabalhava, e todos deu negativo. Até por conta da sua especialidade, o contato com o material biológico. Eu fiz muita autópsia de pacientes aidéticos, né? Ah. Então eu pensei que eu tivesse me infectado. Mas depois, na verdade, o que eu tive foi uma obra de feitiçaria que uma colega fez, né? E, por misericórdia de Deus, depois que eu me vi curado, aí eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em 86 eu casei com a Silvânia, que hoje é advogada, mora em São Paulo, e Deus, por misericórdia, me concedeu 3 filhos. A Andressa, que é advogada, o Davi, que é piloto de aviação, e o meu caçulo, Henrique Manuel da Silva Neto, o nome do meu pai, que ele faz propaganda e marketing. Que bom. E em termos profissional, essa relação, já viu muita coisa assim, de um paciente com fé e o que não acredita? Tem algumas histórias assim. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Controle de Câncer, de ver uma adolescente que tinha um osteosarcoma, se eu não me engano, na tíbia, ou não sei se era na fíbula. E o ortopedista disse: olha, a gente vai ter que amputar a perna da sua filha, disse para a mãe. E eles eram evangélicos. E a menina falou para si, não me lembro o nome da menina ainda, mas disse: mãe, não chore não. Jesus é poderoso para me curar. Aí, passado 15 dias, no dia que ela veio amputar a perna, a mãe dela disse: doutor, faça a radiografia da perna da minha filha. Disse: para quê? A gente já sabe que tem um tumor maligno aí, já tem biópsia e tudo. E para a honra e a glória de Jesus, quando radiografaram a perna, a menina não tinha mais nada. Mais nada, tá vendo? É isso. Teve um professor que veio essa semana e deu uma palestra lá no CRM sobre medicina e espiritualidade, que é um campo que está crescendo bastante, por isso está essa pergunta e por perceber a sua fé aqui. Bom, umas considerações suas para o nosso programa que já está chegando ao final. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois ao magnífico reitor Odilon, porque o convite... Antoniolo. Odilon... Antoniolo, né? Antoniolo, que ele que foi convidado para vir para o programa do senhor, aí ele disse que tinha um compromisso e que eu viesse. E quero agradecer em terceiro lugar ao senhor, professor Gerson, pelo privilégio de estar estas horas aqui na sua agradável companhia. Sou eu quem agradece, tá certo? Também, como você, agradecendo a Deus
agradecendo a sua companhia aqui, agradecendo também a professora Ângela Canuto, o professor Ricardo, o próprio professor Tonholo, né, pelas palavras elogiosas da sua pessoa e ao nosso programa também. E agradecer toda a Ultraplast, o pessoal que patrocina aqui o nosso programa. Também vamos agradecer a Carla Rocha, que ela é a proprietária da produção RKC, né? As fotos que foram enviadas, foi eles que fizeram lá e gratuitamente nos foi enviado aqui para o nosso programa. E agradecer também a você, telespectador, telespectadora, por estar aqui conosco em mais um Medicina em Destaque. Fiquem com Deus e com absoluta certeza estaremos aqui na próxima semana com mais um programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.